talvez. E é interessante você falar essa questão do termo data-driven, né? Que assim, virou figurinha fácil, todo mundo fala, toda empresa é direcionada a dados, isso é muito Opa! bom. Mas na prática a gente sabe que não funciona bem assim, né? Com E eu certeza. acho que uma grande dificuldade é saber interpretar esses dados. Porque informação tem muita, hoje tem inclusive várias ferramentas que fornecem diversos dados de forma gratuita ou paga, né, que concentram ali esses dados, mas a dificuldade que eu vejo, até nos projetos que a gente trabalha, às vezes eles passam assim, quando a gente vai entrando, entendendo mais a dor, quais são os gaps, você vê que eles têm as informações, mas ou elas não estão centralizadas, elas estão concentradas em cada área, parece que aquilo ali não conversa, ou eles Uhum. não sabem o que fazer com esses dados. Então, tem um universo grande ali de informações, mas e aí? O que eu faço com isso, né? Eu tenho a informação, por exemplo, da recorrência de compra, que já aconteceu com o cliente. Mas e Uhum. aí? O que ele faz com essa informação? Poxa, você tem várias coisas, você pode oferecer cupom de desconto, você pode oferecer uma oferta, né, complementar Uhum. aquilo ali, que se é uma pessoa que compra com certa recorrência, ao invés de ter o ticket fixo, você pode agregar produtos e aumentar o ticket médio da compra. Então, assim, essas coisas, né, a gente ainda está numa fase de aprendizado, acho que ainda temos um caminho, Nossa. eu falo, Brasil mesmo, as empresas acho que ainda estão aprendendo, evoluindo muito, para de fato a gente falar, não, as empresas agora são data-driven. Acho que a gente está assim, engatinhando, sabe? Sim, não, com certeza. E é muito legal, assim, você falar isso, porque é um ponto que eu sempre penso muito sobre isso, assim, no sentido de onde está o elemento humano de tudo isso, sabe? Porque a gente fala muito de inovação e a gente, assim, eu, né, trabalho muito com design também, pesquiso e vejo que o símbolo inovação, ele está cada vez, inovação, negócio, tudo, ele está cada vez mais indo para algo meio máquina, sabe? Assim, a Uhum. próxima inovação, o próximo aplicativo. Só que quando a gente fala disso, de data-driven, pô, cadê o elemento humano? Porque olha o exemplo que você deu. Você tinha uma informação, mas ainda, não sabemos, né, o futuro, mas ainda é um ser humano que tem que tomar uma decisão, assim, vamos fazer isso. E vai continuar sendo, Bruno, porque assim, o mundo está evoluindo, né? A gente quer que as coisas sejam mais automatizadas, porque a gente ganha tempo, né? Eu acho que os processos têm que ser automatizados, mas as Uhum. decisões elas vão continuar sendo humanizadas, não tem jeito, Sim, você não pode atribuir a tomada de decisão para uma máquina, né? sim. Talvez até tenha em alguma evolução nesse sentido, mas eu acho muito arriscado, porque tem todo o contexto. E uma coisa que até estava lendo recentemente para montar uma aula relacionada a data-driven é a diferença de ser data-driven e data-oriented, né? Uma coisa é você Nossa, ser sensacional isso. direcionado para o dado. Outra coisa é você ser orientado, educado para trabalhar com ele. Então, assim, você tem os dados, você olha só para eles friamente e confia. Então, vamos pegar aqui uma informação fria. Ah, em julho teve uma queda nas compras. Vamos pegar julho de 2020, que eu acho que é um bom exemplo. Julho de 2020, se você sem olhar nenhum contexto, tá? A gente olhou e teve ali uma queda drástica nas vendas. Quem está olhando e pensando aqui em 2030, tá? Alguém que entrou na empresa fazendo essa Uhum. análise. Nossa, 2020, ou então nem precisa ir tão longe, vamos colocar aqui 2025, né? Tá mais Tá próximo. pertinho, pelo menos. Já fui lá na frente. Mas aí alguém olha essa retrospectiva e fala, poxa, em julho ele caiu muito, né? É um mês ruim de vendas. Né, faz um comparativo mas qual que é o cenário? Qual que é o segmento que você atua? E aí, se você pega o contexto todo, vamos supor a área de turismo mesmo. Teoricamente, turismo em julho, que é um período de férias, né, principalmente no Brasil, tende a ser alta temporada. Mas aí quem estiver olhando friamente vai falar assim, não, 2020 teve aqui alguma coisa, né, que aconteceu. E se você não analisa o contexto todo, né, qual que era o cenário? Teve uma pandemia, as pessoas não estavam viajando, né? Você prega o dado frio e você coloca como se fosse aquela data, uma data ruim, uma data que tem uma baixa, que quando na verdade não é. Então eu dei um exemplo aqui muito bobo, mas é só para a gente poder entender como que é importante, né? Sim, Não olhar só para a informação, o dado frio, mas que realmente você tem que reunir todo o contexto para poder decidir para onde ir. nossa, com certeza. E assim, você falou, pô, exemplo bobo. Eu não acho isso, porque é um exemplo que destaca até outros pontos, de, por exemplo,
não só a informação, né, mas a cauda longa da informação. Porque, por exemplo, se a pessoa olhar o de 2020, igual você falou no seu exemplo, ela vai pegar o de 21, provavelmente ainda vai estar baixo em relação aos outros anos anteriores a 2020. Então, você tem que reparar assim, pô, mas ainda está ruim? O que será que aconteceu? Quais são as outras Isso. variáveis que estão influenciando essa ainda subida tão, né, fraca? Pô, teve Covid, qual que foi o impacto disso no mundo? Pô, crédito ruim, as pessoas ficarem endividadas por conta de, né, de sustentar Sim. 2020 Muita inteiro, às gente vezes. perdeu emprego. Exato. Mudou tudo, as prioridades mudaram. Então, assim, você tem que ter Exato. esse olhar qualitativo para fazer isso e tomar a decisão, né, igual se fosse orientado, não é frio. Porque se for frio, você toma uma Exato. decisão que muda todo o rumo da questão ali e depois não dá para voltar. Como é que você vai pivotar isso? Exatamente. Sabe? Igual esse setor de turismo que você falou. Às vezes a pessoa, pô, em 2019, na planilha da pessoa, tava uma super, não, vamos aumentar o investimento aqui. Pum, chegou o Covid e o que você vai fazer? Não dá para ter ainda, né, reuniões virtuais. Reuniões não, viagens virtuais, sabe? Reuniões tem Reuniões rolou. muita, Bruno. Reunião rola, Viagens, viagem. ainda bem que a gente só consegue fazer física ainda, né? Tipo, presencialmente, porque eu acho que é tão gostoso, né?